Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um dia, mais uma vez a gente está aqui para a nossa leitura anual da Palavra de Deus. E hoje iniciamos um novo capítulo, o capítulo de Êxodo. Tem muitas histórias muito interessantes, tem muita coisa boa ali que o Senhor deixou escondido para nós. E então eu gostaria de convidar você a estar abrindo a Bíblia lá em Êxodo e vamos dar início a essa leitura que é fantástica. Eu creio que você vai ser muito edificado, muito abençoado por ela. Então vamos lá. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, de Naftali, Gade, Azer, todos descendentes diretos de Jacó. Foram 70. José, porém, estava no Egito. Com o tempo, morreram José e todos os seus irmãos daquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que os filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para Faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com uma dura sessão, prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fazem isso? Deixem os meninos viverem. As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família. Então, Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Jogue no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas, deixe viver. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume, piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que acontecia com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. As moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem, quando ela viu o cesto no meio dos juncos. Mandou que uma criada fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou para a filha de Faraó, na qual passou a ser seu filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e lhe disse: Porque das águas o tirei.
Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e viu que ali não havia ninguém. Matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que os hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe ou juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto ao poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse a suas filhas: e onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança, a aliança de Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou para lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus disse no meio da sarça, e chamou José, e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra, levá-lo para a terra boa, a terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora venha, e eu os enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para tirar Faraó? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois de você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu falar com os filhos de Israel, eles disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles irão perguntar: qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel, e diga-lhes: o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito.
e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora nos deixe ir a caminho de 3 dias do deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que quando o rei do Egito não vos deixar, e se não for obrigado, por mão forte, portanto estenderei a mão de ferro, ferirei o Egito com todos os meus prodígios e farei no meio dele. Depois disso, o rei deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas. E assim, vocês despojarão os egípcios. Uau! Então finalizamos aqui mais um dia de leitura. Muito obrigado por você ter vindo até aqui conosco. Iniciamos hoje o livro de Êxodo e vamos continuar por essa leitura até o fim do capítulo. Peço mais uma vez sua contribuição, escrevendo, comentando e compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Graças a Deus tem acontecido, tem chegado até pessoas, a gente tem recebido relatos, vocês podem conferir aí os comentários dos vídeos, pessoas comentando, agradecendo, e para mim é muito satisfatório saber que pessoas estão sendo tocadas, impactadas, estão ouvindo a palavra de Deus. E então, mais uma vez, muito obrigado, conta aí com sua contribuição e te vejo amanhã na leitura do próximo capítulo. Tchau, tchau, fique com Deus.